Olá, bem-aventurados! Chegou o momento da gente fazer a nossa leitura diária. Hoje o título diz: sem um ideal, o homem perece. Pior do que não enxergar é não ter visão. Todos necessitamos, nos sentimos realizados. Constatar que uma tarefa realizada por nós foi bem sucedida. Sem o ideal que nos motive a isso, nós perecemos. Isso vale não apenas para algumas pessoas, mas para todos nós. Quem não possui um ideal ou um objetivo pelo qual possa lutar, está vivendo num vácuo de apatia que pode minar sua vitalidade e sua energia. A falta de um ideal é responsável por grande parte do comportamento apático de muitas pessoas, de muitos jovens, homens e mulheres. Precisamos ser desafiados todos os dias. Os desafios nos impulsionam a caminhar com ânimo, com vigor, com mais disposição. Aceite os desafios, pois eles são como trampolins para alcançarmos o sucesso. Não são obstáculos que devem ser destruídos. São apenas oportunidades para o desenvolvimento e para o nosso crescimento. Tenha sempre em mente ideais pelos quais possa lutar. Objetivos que o leve a caminhar. Alcance-os, lute por eles em cada momento. A evolução do homem se faz através da sua visão. Olha que leitura gloriosa. E a gente tem muito disso quando a gente amadurece, quando a gente consegue enxergar os erros do passado, quando a gente consegue enxergar aonde que a gente errou e aquilo que a gente pode melhorar na nossa vida. Nós sempre podemos melhorar, tá, gente? Nunca estaremos perfeitos completamente, só lá na glória, tá? Porque aqui a gente sempre tem que estar evoluindo, sempre vai ter uma coisinha pra gente consertar, uma coisinha pra gente corrigir, uma coisinha que a gente ali, uma falha que a gente tem, porque nós somos seres imperfeitos. Mas o que a leitura disse aqui é que nós precisamos ter um ideal, uma motivação para viver. Qual é o seu ideal? Qual é a sua motivação? A minha motivação que eu tenho tido nos últimos dias, nos últimos tempos, é cumprir a vontade de Deus. É fazer, é executar o chamado que Deus tem para minha vida. Eu não sei qual que é o chamado ainda que Deus tem para minha vida, mas eu quero cumprir esse chamado. É isso que me motiva a levantar da cama todos os dias, a ir trabalhar, sabe? É isso que me motiva a limpar a minha casa, é isso que me motiva a cuidar dos meus animais de estimação, é isso que me motiva a estar com a minha família, é isso que me motiva a estar na igreja, isso que me motiva a viver uma vida honesta, cumprindo os mandamentos do Senhor, todos os mandamentos. É difícil, tá, gente? Não é fácil. Cumprir o chamado de Deus não é fácil, mas precisamos ter um ideal. Qual é o seu ideal de vida? O que você almeja para sua vida? Uns almejam riquezas, outros almejam mansões, carros, dinheiro, mulheres, homens, coisas materiais, né? As pessoas almejam muita coisa. O que motiva você no seu dia? O que é que te motiva a viver? A gente precisa procurar essa motivação para viver, né? Eu tive um período da minha vida porque eu estava desmotivado de viver. Eu não tinha vontade de viver mais. E a motivação chegou. E qual é essa motivação? De servir a Deus, de adorar a esse Deus que é grande, que é poderoso, que mudou, que transformou a minha vida. É o motivo, né? E eu estou vivendo os meus dias para alcançar, para trazer alegria ao coração de Deus. Nós lemos em Provérbios 10 que o filho sábio é a alegria do seu pai. Então eu quero ser um filho sábio pro meu pai terrestre aqui na terra e principalmente pro meu pai celestial. Eu quero ser um filho sábio, um filho que escuta os conselhos dos seus pais, do meu pai terrestre, do meu pai carnal e do meu pai celeste, né? Do meu pai celestial, que é Jesus. Principalmente, quero trazer alegria pro coração de Deus. E como eu vou fazer isso? Né? Vivendo o propósito de Deus, renunciando a mim mesmo para cumprir o chamado que Deus tem na minha vida, né? A minha motivação é essa, é acordar pensando, eu vou servir a Deus, eu vou andar segundo os propósitos de Deus, e isso vai fazer com que o coração de Deus se alegre comigo, com que eu traga alegria para o coração de Deus,
cumprindo os seus propósitos. Um filho obediente, ele traz alegria para sua casa, para o seu pai, para sua mãe. E é isso que eu quero viver, é isso que me motiva. Então, se você tem vivido a sua vida com outros ideais e quer viver uma vida alegre, quer alegrar o coração de Deus, peça a Deus para te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Deus tem um chamado para cada um. Ele tem um propósito para cada pessoa. E você precisa estar, e para isso você precisa estar disposto a cumprir a vontade, a viver, não para si, gente. Porque se a gente for atender todas as nossas vontades, né, a vida não tem muito propósito. Seguir a Cristo é viver uma vida de renúncias. É renunciar, é negar os desejos, é negar as vontades, e é negar a si mesmo. Fala de nós nos anularmos para viver para o outro. E esse outro que a gente quer viver é Deus, cumprindo, atendendo aos caprichos, às vontades de Deus. Para isso nós somos chamados, para isso fomos escolhidos nessa vida. Não para vivermos na nossa concupiscência da carne, atendendo aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos ímpetos, né? Não, é negando, é ali sofrendo na nossa carne, dizendo não todo dia para aquelas coisas que a gente sabe que são imorais, para aquelas coisas que a gente sabe que não vão agradar o coração de Deus. É viver uma vida com propósito. É isso que fala que um homem sem ideal, ele perece, ele padece, ele sofre. Um homem sem o ideal. O nosso ideal tem que ser Cristo, né? Eu tenho tido isso nesses últimos dias. O meu ideal tem que ser Cristo, viver para Cristo, né? Cumprindo o chamado de Deus na vida. Algo muito difícil, tá? Mas necessário, para que você encontre a paz que excede todo o entendimento, né? Porque é o Senhor que dirige os passos do homem. Como a gente vai poder entender o nosso caminho se é o Senhor que nos dirige, né? E a Bíblia fala: agrada-te do Senhor, que Ele concederá os desejos do seu coração. O que tem dentro do seu coração? O que você deseja? O que o seu coração mais deseja nessa vida? Então, a partir do momento que você vai cumprindo a vontade de Deus, você vai deixando Deus alegre com as suas atitudes, com o seu estilo de vida, Deus vai concedendo os desejos, vai te abençoando com aquilo que está no seu coração. E por que fala que Deus concede os desejos do coração? Porque do coração é que procede as coisas boas da vida. Salomão falou: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não guarde dinheiro no banco, não guarde a sua casa, não guarde bens materiais, eletrodomésticos. Guarde o seu coração. É o maior tesouro. No coração a gente guarda as coisas mais preciosas da nossa vida. Quando a gente gosta de alguém, a gente fala que a pessoa está no nosso coração. A gente guarda a nossa família no nosso coração. Os nossos animais de estimação, a gente fala: está dentro do meu coração. Do coração, gente, é um cofre. É um cofre onde a gente guarda as nossas joias, as nossas preciosidades, aquilo que é precioso pra gente. Por isso que quando Salomão fala de guardar o coração, fala disso, para que o ladrão não venha e roube, não arrombe e não leve os seus tesouros. Do coração procede as coisas boas da vida. Se você tem um coração ruim, você só vai oferecer para os outros coisas ruins. Mas se você tem um coração bom, você vai oferecer coisas boas, porque você guarda coisas boas no seu coração. O coração é o cofre onde você ajunta os seus tesouros. E você tem que guardar, você tem que trancar. Você não pode deixar qualquer um entrar. Coração não é rodoviária, entendeu? Que vai passando um monte de gente, não, gente. A gente tem que saber as pessoas que a gente vai guardar no nosso coração. Não é qualquer pessoa que a gente pode gostar, não é qualquer pessoa que a gente pode guardar aqui dentro do coração. Temos que guardar aquelas coisas importantes. O que você guarda num cofre? Um cofre físico. Coisas que são importantes, de valor. Assim é o nosso coração. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E aqui fala que a evolução do homem se faz através da sua visão. Quando se tem uma nova visão, uma visão não só a visão carnal, mas a visão do propósito de Deus para a nossa vida. Temos que viver uma vida com propósito. E o propósito que você tem que ter não é de ter um bom trabalho, isso também, tá? Mas não é de ser somente bem sucedido, isso também tem que ser. Mas você tem que ter um propósito, o ideal de seguir a vontade de Cristo, cumprir o chamado de Deus.